verdade, é claro que se trata de um filme. E por ser filme, tem uma narrativa que é extra-escritura, como é esse caso, por exemplo. Mas toda vez que faz parte da escritura, vai aparecer do lado ali os versículos e capítulos da Bíblia. Muitos anos atrás, quando eu era apenas um menino, eu morava nas margens do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Naquela época, o Império Romano controlava toda a Palestina. Mesmo sendo um judeu, trabalhava como um coletor de impostos para o rei Herodes da Galileia, Mateus, que pagava tributo ao Império Romano. Minha cooperação com Roma me fez ser rejeitado por minha própria comunidade. Contudo, quando Jesus Cristo fitou-me e disse, siga-me, deixei tudo para trás e tornei-me um de seus discípulos. Meu nome é Mateus. Estou escrevendo este evangelho para mostrar por meio dos escritos da lei, dos profetas e dos salmos que Jesus de Nazaré é o tão esperado Messias. Então toda vez que a gente vê ali do lado, no cantinho, um número, significa a passagem do livro de Mateus, onde está escrito sobre o que o filme está relatando. Então essa introdução aí, esse início, é só na verdade uma forma dele dar uma introdução no próprio filme, mas não está na escritura, entendeu, Elaine? Entendi. Seguindo palavra por palavra sua, este é o Evangelho segundo Mateus. Eu escolhi esse filme para a gente assistir juntos, Registro da genealogia de Jesus Cristo. Eu escolhi porque ele é muito bem embasado na escritura. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. E Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jecônias e seus irmãos no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor Gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações. De Abrão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo,
E não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Embora aí apareça ele atordoado, como se fosse algo que fosse terrível ele falando, mas é apenas parte da dramatização do filme. Porque o mensageiro, que é o anjo, ele, pelo que demonstra as próprias, outras partes aí da escritura, ele não era um ser espiritual que aparecia, era como uma pessoa normal. Ele era uma teofania que chama. Era um mensageiro, uma pessoa comum que aparecia. Então, no próprio sonho, é bem possível que tenha sido um mensageiro comum. Agora a gente vê também na dramatização do filme a encenação do casamento, uma festa. E é bem, assim, coerente com a realidade da época e do local. Se faziam festas, assim, de casamento, embora não houvesse cerimônia. Ainda mais essa cerimônia que existe hoje, que vem parte dela do hinduísmo. Mas a festa de casamento, ela tem respaldo na escritura e o povo do Criador sempre fez festa de casamento. Era normal fazer festa de casamento. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Na verdade, ela permaneceu virgem. Ela perdeu a virgindade de uma forma inversa. Quem são esses? Os magos. E depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente E chegaram os a magos não Jerusalém. foram reis. É mentira de quem ensinou para nós que eram Onde reis. está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Toda Jerusalém significa todo o sistema religioso. Nós vamos ver por quê. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Em Belém, da Judéia. Eles responderam: pois assim escreveu o profeta. Agora você vê o rei Herodes, um homem administrador político, quando ele tem algum problema para resolver, ele chama os senhores da religião, os líderes religiosos. Aí fica demonstrado o entrosamento que sempre teve o sistema religioso com o sistema político. Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá Inquiriu adorá-lo. com precisão, está na escritura, acerca de quando o menino havia de nascer. Por quê? Porque mais tarde ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Porque Herodes mandou saber com precisão a época que nasceu a criança. E depois mandou matar de 2 anos para baixo. Porque o menino tinha quase 2 anos de idade.
e não era bebê como mostra no filme, e muito menos como mostra no presépio. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Aí você vê no filme, aparece também um bebê no colo. Isso não vai fazer diferença, isso não é relevante, mas a verdade é que não era um bebê de colo. E muito menos no local onde ele nasceu, na manjedoura. Pelo menos nisso o filme acertou, foi na casa dele. Advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esse Herodes não é aquele Herodes que mandou matar João Batista quando Salomé dançou. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. A Escritura sempre demonstra uma relação assim amiga entre o povo de Israel e o Egito, nas questões de dar a eles um exílio. Foi assim com Abraão, que fugiu para lá. Foi assim com o povo de José, que foi levado para lá. Foi assim com o Salvador, a mãe dele e o pai dele, que fugiram para lá. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então você vê o seguinte, o sistema religioso sempre colocou os fiéis contra o Egito, como se o Egito fosse só local de pecado, de perdição, de tudo mais. Mas na verdade, a Escritura mostra diferente. O Egito sempre acolheu o povo do Salvador, o povo do Criador. Sempre aprendemos que eles foram escravos lá, não é? Eles foram escravos só um período pequeno de tempo, e não todo aquele tempo que eles dizem que eles foram. E ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Viu? De acordo com a informação dos magos acerca do tempo, ele mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Então, quando os magos chegaram ao Salvador, o Salvador não era um bebê de colo. O presépio deixa a gente pensar errado. Porque aquilo ali que está no presépio não é o Salvador. Aquele é Mitra. É Tamuz, filho do Nimrod, filho da Semíramis, o do presépio. É uma outra história aquela. Você vê que um Salvador estava chegando e as crianças deveriam morrer, porque aí sim mataria também o Salvador juntos. Essa história aconteceu 2 vezes. A primeira foi com Moisés. Mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo para matar também Moisés juntos, e não conseguiram, porque ele foi colocado no cesto na água. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Essa é mais uma profecia, mas na verdade são inúmeras profecias que se cumpriram com a vinda do nosso Salvador. Aí Herodes morto, o primeiro Herodes, o que construiu o templo, que nós achamos que é o templo de Salomão, na época em que o Salvador visitou o templo, já era o templo de Herodes, porque foi Herodes que fez o templo, e fez o templo para poder chamar para ele os líderes religiosos, para ter os líderes religiosos agradados do lado dele. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Na verdade foi para Nazaré, para que se cumprisse outra profecia, que o Salvador viria de Nazaré. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
Mas ao ouvir que Aquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, o devorador dos líderes religiosos. É verdade, amada. O gafanhoto era os devoradores que os líderes religiosos ameaçam hoje as pessoas, dizendo que o devorador vai comer tudo da pessoa se não der o dízimo. Era esse gafanhoto aí que o João Batista comia. Não era devorador, diabo, coisa nenhuma. Mais uma vez, os líderes religiosos de hoje mentindo por causa de dinheiro. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vamos parar um pouquinho agora aqui. Eu gostaria de falar alguma coisa interessante aqui. Olha você agora bem para essa figura. Esse homem simples, com roupas feitas de couro de animais, camelos no caso, com os lombos cingidos por um cinto, se alimentando de mel das abelhas e de gafanhoto. Esse homem simples que andava no deserto, ele recebeu o testemunho do nosso Salvador, que pode-se falar aqui, né, sem erro nenhum de dúvida, sem margem nenhuma de dúvida, de que é o maior testemunho que alguém poderia receber do próprio Salvador. Quando ele disse assim: não há entre nascido de mulher ninguém que foi tão grande quanto João Batista. Você repara os valores que o nosso Salvador vê nas pessoas. Quando ele diz também para Samuel: Samuel, não atente pelo modo pelo qual eu não o escolhi, esse homem forte, robusto, que poderia ser um grande rei, esse filho de Jessé. Não atente pelo porte físico dele, porque eu não o escolhi, porque eu não sou como homem, eu não vejo como homem. O homem vê o exterior. Assim também o nosso Salvador declara sobre João Batista, mostrando que também ele não vê o exterior, mas o interior. E João Batista tinha uma aparência de um pobre miserável andando no deserto, alguém que ninguém levaria ele a sério. Talvez ninguém desse nada por ele, que achasse que é só uma cana realmente balançando no deserto, um mato, um ramo balançando no deserto, como também dele o Criador falou. É uma das passagens da Escritura que o irmão Rubens mais ama. Que saístes a ver? Um homem trajando roupas luxuosas? Eis que os que trajam roupas luxuosas estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Uma varinha de mato balançando no deserto? Uma coisa comum? Sim, sim. E muito mais do que isso. Não há entre nascido de mulher ninguém que seja tão grande como João Batista. E é esse João Batista que agora, batizando, você está vendo aí as cenas, ele é pressionado pelos líderes religiosos, que vão ali para pressioná-lo. Então ele vira para os líderes religiosos e diz assim, ó: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento! Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está Isso mesmo. na raiz das árvores. Até mesmo destas pedras pode o Criador suscitar filhos a Abraão. Por que será que João Batista disse isso para esses homens? Se você observar o contexto histórico daquele momento, daquele local, você verá que o sistema religioso estava assim, ó, com o sistema político.
Herodes havia reerguido o templo de Salomão e havia feito uma parceria com os líderes religiosos, para que os dois governassem em comum acordo. O lado político governado por Herodes e o lado religioso, manipulando as pessoas, governado pelos sacerdotes, pelos escribas, fariseus e saduceus. E nessa camarilha, o que ocorreria é que nenhum interferiria nos negócios do outro. Poderia os dois grupos roubar livremente. O setor político com Herodes fazer o que quisesse, e o setor religioso com os líderes religiosos também fazer o que quisesse. E o que aqueles homens estavam fazendo, na verdade, você vai ver neste filme ainda, e você vai ler fielmente na Escritura, é que eles estavam burlando a lei de Moisés. As pessoas teriam na lei de Moisés que cumprir algumas obrigações, e eles diziam, se vocês derem oferta aqui para nós, se vocês comprarem o pecado de vocês, vocês podem pecar, é só depois pagar pelo pecado em dinheiro a nós. Era uma corrupção. E o Senhor Salvador denunciou isso. Você vai ver neste filme, bem no final do filme, quando o Salvador enquadra essas pessoas e diz sobre isso. Eu posso até colocar um pedaço aqui agora, para que você assista, mas está no final do filme. Olha aí. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus. Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Hipócritas. Bom, o que ocorria então era isso. Então nós vemos João Batista aparecendo ali no Rio Jordão, batizando as pessoas, e era como uma ameaça ao sistema religioso. E por que o sistema religioso havia essa visão de que João Batista era para eles uma ameaça? Não é difícil de você entender. Havia os rumores, até mesmo através de profecias, de que nasceria o rei dos judeus. O rei dos judeus era alguém enviado pelo próprio Criador. E esse rei dos judeus atrapalharia, segundo a visão de Herodes, os planos dele. E segundo a visão dos líderes religiosos, também os planos deles seriam, vamos dizer assim, prejudicados pela vinda deste novo rei, a mando do próprio Criador. Na verdade, eles não queriam servir ao Criador, eles queriam se beneficiar de ser a autoridade religiosa encarregada das coisas do Salvador na terra. E queriam continuar dessa forma, não queriam perder esse status de líderes religiosos que, na verdade, estava ali entre o homem e o próprio Criador. Quando João Batista diz assim, olha, até mesmo destas pedras, o nosso Criador pode suscitar filhos a Abraão. Na verdade, os líderes religiosos não buscam explicar isso de forma detalhada e verdadeira para que você não conheça a verdade. O que ele estava dizendo ali era o seguinte, olha aqui os fariseus, olha aqui os saduceus, sacerdotes, líderes religiosos, vocês estão sentados na cadeira de Moisés, porque vocês se consideram os sucessores de Moisés. Só que vocês só roubam o povo. Vocês não fazem a vontade nem de Moisés nem do Criador. Mas têm a autoridade de Moisés porque são descendentes de Arão e de Moisés. São da tribo de Levi. Então vocês têm essa autoridade para poder vocês estar entre nós e o Criador, sendo sacerdotes por nós perante o Criador. Vocês têm essa autoridade. Mas não se vangloriem disso, porque até mesmo das pedras, o Criador pode suscitar homens que sejam esses que façam esse papel que vocês estão fazendo. Então vocês não são nada demais. E aí o que acontece? Aqueles homens da religião ficavam preocupados, porque, peraí, há uma profecia de que alguém viria preparar o caminho. A pessoa que ia preparar o caminho já veio, já está aí.
preparando esse caminho. Então agora só nos resta esperar, infelizmente, que aquele pelo qual o caminho está sendo preparado, venha e nos destitua. E aí já se armaram contra o Salvador e contra tudo que era do Salvador, inclusive João Batista. João Batista que depois foi morto, mais à frente, por Herodes. Então você vê que havia vamos dizer assim, na família de Herodes e na sequência da família, nos descendentes de Herodes, uma pinimba com João Batista, tanto que o matou depois, a pedido da filha da Herodias, a Salomé, que se arreganhou toda, dançando, mostrando as coisas todas lá para o Herodes. O Herodes ficou encantado e acabou obedecendo e fazendo a vontade da Salomé. Agora, quando esses homens chegam na beira do Jordão, e João Batista logo vira para eles e fala que o Salvador, que até mesmo das pedras podem o Criador suscitar filhos a Abraão, você observa que o João Batista estava naquele momento falando sobre a profecia. Prepare o caminho daquele que há de vir, endireitai suas veredas. E é o que João Batista fez. Agora, abrindo um parênteses, se você observar bem, você vai ver que para o anticristo, ou anti-messias, seria o correto, para ele também assumir o poder, o inimigo copia as coisas do nosso Criador. E hoje está preparando o caminho para que o anticristo venha a tomar posse. No caso, o anti-messias. Porque a palavra Cristo é outra história, nós não vamos entrar aqui nela. Mas é isso, eu creio que dá para a gente seguir daqui em diante. Eu vou retornar de onde nós paramos, para a gente continuar assistindo e analisando aqui a questão do filme de Hollywood e também do que o filme trata. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento! Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo ardente. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo:
Eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Respondeu Jesus. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E essa aí é a única vez que tem registro aí no Novo Testamento do confronto entre o Salvador e o adversário. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois ele só combateu os líderes religiosos. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse jejum aí do Salvador não tem nada a ver com jejum espiritual, viu? Foi fome de ficar 40 dias sem comer mesmo. Então o diabo o levou à cidade santa. O Salvador estava em jejum porque a palavra não foi traduzida, deixaram transliterada para nos induzir ao erro. Joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Aí Deus. você vê, o diabo sugeriu que ele se jogasse. Já os líderes religiosos o pegaram e queriam empurrar de cima do precipício lá embaixo. E eu te pergunto então, qual é pior? O diabo ou os líderes religiosos? Olha agora aí, coisa interessante, ó. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Olha o Deus do deserto agindo. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás! Pois está escrito: Aí você vê adore então o quem é que Senhor, está no seu comando Deus, do planeta e pode dar a quem quer. e só a ele preste culto. Essa é uma das passagens que joga Então por o terra a diabo teologia o da deixou, prosperidade. E os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esses gentios éramos nós na época, você sabe bem. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora você repare, o testemunho de quem hoje se converte ao sistema religioso é de que não tinha nada e agora ganhou muita coisa de prosperidade. Mas o testemunho desses homens que estavam pescando é o contrário. Eles tinham e deixaram tudo para seguir o Salvador. Preste atenção. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
Sigam-me, E disse Jesus: e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Os que seguiam o Salvador sempre deixavam para trás as coisas do mundo, até mesmo a família, se fosse preciso. E hoje? Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Sinagoga deles, é sempre assim. Sinagoga deles, preste atenção. Nunca do Salvador, nunca do Criador, nunca algo divino. Sempre deles, do sistema religioso. Aí ele começa a fazer algo que desagrada o sistema religioso, começa a curar as pessoas. Quem tem doença é do diabo. Está doente porque não está com o Criador. É isso que o sistema religioso naquela época acreditava e é isso que acredita hoje ainda. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Era uma grande oportunidade, eu digo por quê. Os líderes religiosos dessa época não deixavam as pessoas doentes entrarem no templo. As pessoas eram excluídas da presença do Criador, segundo o que dizia para o povo esses líderes religiosos. Assim, todo que estivesse doente era do demônio, e não do Salvador, não do Criador. E não poderiam, então, entrar na casa de Deus. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. O povo queria cura e ele estava ali para isso. Agora, essa atividade era uma ameaça aos líderes religiosos. Pelo menos era assim que os líderes religiosos o viam, como uma ameaça. Agora você veja que coisa importantíssima. O Salvador nos ensinando. Vendo as multidões. E eu quero que você preste bem atenção no detalhe. Quando ele fala de algumas coisas que são inerentes à lei de Moisés, é só para aquele grupo daquela época. Ele está num período de transição, entende? É um período de modificação, é uma junta. Então, nessa junta, neste momento de junção, de transição, ele está lidando com as pessoas que estão debaixo da lei de Moisés e ensinando a graça que está chegando e que vai entrar com a morte dele. Assim, algumas coisas que ele fala e que são essas coisas inerentes à lei de Moisés, não é para nós, é para aquele povo, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, não nós nunca estivemos, nem naquela época. Quando ele fala em nós aí, ele fala os pagãos aí no filme, que são os gentios ou imundos, aí sim somos nós. Não façais como os imundos, não façais como os gentios, não façais como os pagãos. Ele está dando o maior exemplo de nós para aquele povo. Porque aquele povo nos via mal, porque a lei de Moisés dizia isso. Só existia Israel. Quem não era de Israel morria. O Criador mandava matar. E tinha amparo do Criador para matar. Os líderes religiosos não gostam que eu fale isso. Porque eles se apegam neste período, mas é a verdade. Está aí na Escritura. É só me contrapor abrindo a Escritura. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aí são as bem-aventuranças que nós conhecemos. Agora você observa, se o Salvador quisesse mesmo que nós fôssemos para templo
e criasse denominações, nessa época que ele está aí falando, ele poderia criar um templo lá e ficar no templo. Ficar lá dentro do templo ensinando. Ele não ficava no templo ensinando, ele ensinava nas praças, nas ruas, nos matos, aí, nas montanhas, onde fosse. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Por igual. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Ele diz, olha, não pense que eu vim abolir a lei. Eu vim para cumpri-la. Por que ele veio para cumpri-la? Porque a presença dele é um cumprimento do que estava na lei. A lei existiu até que viesse um melhor conserto. E a lei já preconizava que viria ele. Quando ele diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque buscam nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês leem e não vê isso quando ele fala para o sistema religioso. Porque ele é um cumprimento da lei. E quando ele fala, eu não vim abolir, eu vim cumprir, ele realmente cumpriu a lei. O Salvador em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim está escrito dele. Então ele cumpriu a lei. Você também cumpre um contrato. Quando você faz uma compra nas Casas Bahia, você se compromete em pagar em 12 prestações. Então existe uma lei que você deve cumprir, a lei do contrato das Casas Bahia. Você paga a primeira, a segunda, a terceira, a quinta. Se você parar de pagar, você não cumpriu aquele contrato. Você não cumpriu aquela lei. Agora, se você paga as 12 prestações, você cumpriu a lei, cumpriu o contrato com as Casas Bahia. Depois que você cumpriu esse contrato de 12 meses, que você pagou aquele bem de consumo que você comprou nas Casas Bahias, onde é que está esse contrato? Para que ele serve agora? Ele acabou. Ele foi cumprido. O Salvador cumpriu a lei de Moisés e enterrou ela na cruz, onde ele foi preso, se é que foi a cruz. Porque também nisso eu não tenho certeza ainda. Sabe, nós estamos muito contaminados. Tudo que eu aprendi foi no sistema religioso. Eu tenho me descontaminado aos poucos. E estou muito contaminado. Não sei nem se foi uma cruz de verdade ou foi só um madeiro. Também pouco importa. O que importa é que ele ressuscitou e está vivo. E pode nos salvar. Paulo fala, ele pode nos salvar. É o único que pode nos levar para a eternidade. Assim, o que eu quero dizer aqui é isso. Quando ele fala de cumprir a lei de Moisés, ele não está falando que ela vai durar para que você cumpra hoje. Você está na graça e não na lei. Existem inúmeros textos que colaboram para isso, para você perceber que você está na lei. Os senhores do mundo, com os seus cupichas, dos líderes religiosos, do sistema religioso, eles se pegam em textozinho pequeno como este, para dizer de outra forma, e não da forma que o texto foi escrito. Assim dizem, olha, o próprio Jesus falou, ele veio cumprir a lei, então como é que está falando que ele é contra a lei? Não, ele cumpriu a lei e depois de cumprida, acabou, como um contrato das Casas Bahia. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados.
não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão está falando da lei de tem Moisés. algo contra você, deixe sua oferta ali, No diante período do da altar. lei. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Porque era a lei de Moisés que dizia para Depois, fazer oferta. volte e apresente sua oferta. Entre em acordo Viu? depressa Se a sua com seu justiça não for maior do que a do adversário sistema pretende levá-lo ao religioso, tribunal. mestres da lei. Faça isso enquanto Agora ele ele começa a estiver com mostrar, ele a lei de caminho, pois Moisés, caso contrário, de graça. ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado matar na está prisão, sujeito a eu lhe julgamento. garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha a graça. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Até porque aí não teve amor ao próximo. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse divórcio é separação de casas. Vocês Não é documento do também cartório. ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Cumprir juramento, lei de Moisés. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não é para jurar por nada mais, é graça. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do É um maligno. texto bem conhecido esse, né? Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Lei de Moisés. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, Essa é a graça. ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Os pagãos são quem? Portanto, sejam perfeitos. Os pagãos somos nós. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No caso aí não foi pagãos, foi gentios. A tradução colocou pagãos. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça
diante dos outros para serem vistos por eles. Os testemunhos que nós vemos pela TV e nos templos são contrários a isso. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Os líderes religiosos. Nas sinagogas. Viu? E nas ruas. A fim de serem honrados. Quando ele fala nos hipócritas, ele já está xingando o sistema religioso que ele já não atura mais. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Eles não têm nada mais na eternidade. Só tem a recompensa terrena. Mas quando você der esmola... Não faça como os líderes religiosos. E na verdade hoje não dão esmola, não dão nada material. Só dizem que curou alguém. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Repara que o Salvador o tempo todo coloca os líderes religiosos como mau exemplos a não serem seguidos. E fala para o povo não fazer como eles. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. A fim de serem vistos pelos outros. Não são os líderes religiosos? São. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Não vai ter nada na eternidade. É só aqui na Terra. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Não pelo rádio, pelo microfone, pela TV. Feche a porta. Mas no quarto. E ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Quem você vê orando por aí nas TVs, nos rádios, nos microfones? E quando orarem? Senão os líderes religiosos. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Não seja igual nós aí, um exemplo. Porque o seu pai mau sabe do aí. que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Naquela época, né? Não hoje. Naquela época nós éramos pagãos. Vocês orem assim. Eles. Olha o modelo. Pai nosso. Reconhecer a autoridade do Criador. Santificado seja santificar o nome dele, Yahu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Olha o modelo. Como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada, cada dia. Não é acumular riqueza. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos Perdoa nossos a gente porque nós perdoamos o nosso próximo. Nós amamos ele. E não nos deixes cair em tentação. Nos livre das coisas do inimigo. Mas livrai-nos de todo o mal. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros... Olha... O Pai Celestial também lhes perdoará. Que maravilha, hein? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Viu, gente? Isso aí nunca ensinaram. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Deixa eu falar um negócio importante aqui para você. Mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Preste atenção. O Salvador não está mandando jejuar. Ele está dizendo, quando vocês jejuarem, porque era um costume daquele povo jejuar. Não se mostre assim, assim, assado. Por que ele está falando aquilo? Porque no tempo da lei de Moisés era um costume daquelas pessoas de jejuar. Então, nós temos sempre que ter na mente isso. O Salvador está falando num período de época em que existe a lei de Moisés. E todo aquele grupo de Israel estava debaixo da lei de Moisés. E ele está ali falando para as pessoas da lei de Moisés, os judeus, os hebreus, os componentes das 12 tribos de Israel. Então ele orienta sobre o jejum, que era uma prática normal daquele povo. Mas ele próprio, mais à frente, você vai ver dizendo que não é mais para jejuar. Até porque o jejum, o Criador nunca pediu jejum. Tá certo? Nunca pediu. A população é que tinha esse hábito, a população de Israel, de jejuar. Então, como ele está falando ali num período da lei de Moisés, ele ensina uma forma que as pessoas devem fazer de jejuar com alegria. Mas para aquela época, não é para nós hoje, definitivamente. E é ele próprio que vai dizer isso mais à frente.
Nós vamos continuar assistindo e você com a Bíblia na mão vai acompanhando, porque a partir de agora o próprio filme de Hollywood colocou ali as passagens da Bíblia. Porque o filme, é claro, é um filme do sistema e é feito em acordo com a Bíblia. E a Bíblia está dividida em capítulos e versículos, o que nós vemos com maus olhos, porque realmente, se você conhecer melhor e pode pesquisar e ver nossos DVDs sobre a Bíblia Bíblica e tantos outros, vai ver que é um tremendo de um laço. Mas você pode acompanhar pela escritura que está na Bíblia o que está desenrolando aqui neste filme. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem ensinamentos que ele fala geral, e tem ensinamentos que é para a época, porque fazem parte da lei. Os que não fazem parte da lei é geral, é para aquela época e para agora, para todo mundo, para quem é judeu, para quem não é, para quem é israelita, para quem não é. A candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, essa mão desse Mateus está me todo o incomodando. seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a mamon? Mamon, dinheiro, bem Portanto, eu colocado. lhes digo, São dois deuses, não se um preocupem verdadeiro e com um sua falso. própria vida. Quanto O ao falso que não é comer Deus, ou mas é beber, poderoso, nem com é o seu dinheiro. próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Ele está falando de comida e vestido, coisas básicas. Observem as aves do céu. Presta atenção nisso, amados. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Fica olhando aí, importante. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Olha um exemplo aí nós de novo. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Comer, beber, vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Os básicos. E a justiça. E essas? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Estas coisas. Agora, o que eu quero dizer aqui neste momento, e é muito importante, é que eles ensinam nas suas sinagogas, nos seus prostíbulos, nos seus templos, nas suas denominações, ensinam que você deve buscar primeiro o reino do céu e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas você repara muito bem o que o Salvador está dizendo. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir é o elementar para a pessoa viver. Ninguém vive pelado, nem sem beber água e nem sem comer comida. Ah, irmão, mas com a água a gente tem à vontade hoje. Daqui a uns anos mais não vai ter água assim à vontade, não vai ser caro. Eles já estão preparando para isso aí no sistema. Mas o Salvador garante que o básico não vai faltar para quem busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Qual é a justiça? Amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem para as pessoas. O que ele garante é, primeiro, comer, beber e vestir. Então ele dá exemplos disso. Ele fala, olha os pássaros, não plantam nem colhem. Todavia, o Salvador vos alimenta. Não sois vós mais importantes que os pássaros?
O nosso Salvador fazia as pessoas pensarem. Dava exemplo de coisas que as pessoas conhecem para as pessoas botarem a cabeça para pensar. O sistema religioso daquela época e de hoje, que é o mesmo que está aí, não quer que você pense. Eles falam só para você engolir e repetir o que eles te ensinaram. Nada mais disso. Se você não repetir do jeito que eles te ensinaram, você não tem unção, você é do diabo, você é herege. Então o Salvador fala, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há de comer, porque os pássaros não plantam e comem todo dia, o Pai os alimenta. Não se preocupe com o que há de vestir, porque olha os lírios do campo. Isso dá uma novela, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu tão bem como eles, ou seja, né, vê a roupinha que o nosso Salvador, que o nosso Pai Celestial coloca nessas plantinhas, que roupa bonita. Nem Salomão teve uma roupa tão bonita como dos lírios do campo, como a flor de lis, né? A flor de Luís da França, essa aí mesmo, que a maçonaria usa. Então ele diz, não se preocupe também com a roupa, porque o Pai dá essas coisas, dá a comida, dá a água e dá a roupa. O básico para você viver ele dá. Basta você primeiro buscar o reino dos céus e sua justiça. Como é que eu vou buscar o reino do céu? Eu vou para a igreja, vou ser membro de uma denominação? Está escrito isso aonde? Onde você aprendeu isso? A não ser com um sistema religioso, você não aprendeu mais em lugar nenhum, porque na Escritura não tem isso. Buscar o reino do Criador e sua justiça é reconhecer a autoridade do seu Filho, que morreu por você, e fazer o que ele mandou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, assim vós também amai-vos uns aos outros. Essa é a justiça. Semeei, ajudei o próximo, a minha justiça permanece. É assim que está escrito. Então, amado, essa intervenção que eu fiz, eu creio que seja, assim, bastante necessária, porque ensinam por aí, para buscar o reino dos céus, ou seja, ir para a igreja dar dinheiro para eles, para o templo. E todas as coisas você vai ter, carro, casa, mulher, comida, tudo que você sonhar, iate, dinheiro, mansões, igual o Pica-Pau. Não. Buscai primeiro o reino dos céus, reconhecer a autoridade do nosso Salvador, e sua justiça, amar o próximo. Porque ele amou o próximo, tanto amou que deu seu filho. E estas coisas, leia com atenção na Escritura que você vai ver. Estas que eu estou falando dela, comer, vestir, beber, o básico, ele não vai deixar faltar. Fora disso, quem dá não é o Deus Criador, é o falso Deus do deserto. Mamão, dinheiro. É só arrumar dinheiro, roubando, fazendo qualquer coisa. O Deus dinheiro, ele não é igual ao Criador, ele não anda pelas veredas da justiça e da verdade. O Deus dinheiro, ele vem de qualquer jeito. Você pode roubar ele. E você vai ter também tudo que você quiser comprar com o dinheiro que você roubou. E pode também trabalhar. O seu esforço físico você compra. Isso não precisa do Criador para isso. O Criador não faz uma moeda. Ele faz a banana. Ele faz a batata. Ele faz a abóbora. Que o homem não pode fazer. Ele faz o ar que você respira. Agora, o que o homem pode fazer, o homem mesmo faz. E a maioria das vezes, o homem faz pelo poder de Mamon. Não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medi-los. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem é ensinada pelo sistema religioso para que seja aplicada apenas quando haja alguma indiferença entre um irmão e outro na questão normal do dia a dia. Ah, fulana, você está saindo com mas você também está saindo com o marido da outra. Ah, fulana, você, olha só, você bate no seu filho aí à toa, eu não bato. Os líderes religiosos nos ensinam que essa passagem em que fala para não olhar a trave no olho de um enquanto tem um cisco no seu, uma trave no seu, eles ensinam sempre assim. Das coisas cotidianas do dia a dia, mas não é bem isso que o Salvador falou. É mais do que isso. Ele diz assim: você não pode ensinar às pessoas o que você aprendeu, porque você está com o olho tapado. Você não aprendeu de mim, você aprendeu do homem. E o que você está ensinando não é de mim, é do homem. Então você primeiro tira a sujeira que está no seu olho para você enxergar o que eu quero de você, para depois você ensinar para o homem. É disso que ele está falando. Nós passamos a fazer um trabalho achando que estamos fazendo a obra de Deus, porque estamos com a trave no nosso olho. E dizemos para a pessoa: você não está indo para a igreja, Madame Cotinha. Olha, minha comadre, até comadre, porque já batizou na católica o filho, já é comadre, compadre Cotinha. Eu sou hoje protestante, mas eu não perdi o hábito de chamar de comadre. Então eu não vou perder. Comadre, Cotinha, você não está levando os filhos para a igreja. Temos que ir para a igreja, tem que ter uma religião, tem que procurar Deus, vamos para a igreja. Isso é uma trave no olho. Nós ensinamos o que aprendemos com o sistema religioso, porque nós temos uma trave no nosso olho e dizemos que o outro está errado. Você tem que ir para a igreja, tá vendo? É isso que está acontecendo. Olha aí, fulano, ficou doente. Eu recebi um e-mail esses dias. Olha, ficou doente porque parou de ir na igreja. Que Deus é esse podre? Se não for para a igreja, ele vai te castigar. E se Deus não tem misericórdia, que Deus é esse que está aí? Não é o Criador? Com certeza não. Mesmo que nós não permanecemos fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si próprio, está escrito. Mas se não for para a igreja, tá vendo? Você vai ficar doente, como já ficou doente aí, ó. Isso é uma trave no olho da pessoa, não tem isso na Escritura. Não tem isso na Nova Aliança. É uma trave. Então nós temos que primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois ver o cisco que está no olho do irmão. É disso que o Salvador está falando. Leia com mais atenção. Pega a Escritura, porque isso está na Escritura. Leia ou volte aqui o filme para você assistir de novo. Não deem o que é sagrado aos cães. Quem são os cães? Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Quando ele fala para não dar aos cães e não atirar aos porcos, ele está se referindo a um tipo de pessoa. Pergunta: a quem ele está se referindo? Eu vou te dar só uma dica e você depois segue. Os cães
não herdarão o reino dos céus, não entrarão no reino dos céus. Os cães ficarão de fora. Cão é o cachorro? Não, não pode ser o cachorro. O cachorro não é gente. Ele fala, os cães são obreiros fraudulentos, em uma carta de Paulo. Obreiros fraudulentos, os cães são obreiros fraudulentos, eu não lembro bem o texto, está na carta de Paulo. Ele fala, um ajuntamento de cães me rodeiam, transpassaram-se as minhas mãos e meus pés. Está em Salmos. Ele fala, ele que eu digo o Criador, em Isaías, e estes cães são gulosos, eles são pastores que nada compreendem. Cada um se tornam para a sua ganância, todos sem exceção. E ele então diz para não dar as coisas santas aos cães. Não pensar que as coisas do Criador, elas são referentes aos líderes religiosos. Não confiar nos líderes religiosos como se fosse alguém que guardasse os preceitos das coisas sagradas que você tem, ou seja, de obedecer ao Criador. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E é aquele que bate. A porta será aberta. Qual de vocês? Se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra. Assim. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo. Oba, qual é a lei? Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Oba! Pois esta é a lei e os profetas. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, pois esta é a lei e os profetas. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha, a porta larga, a lei. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A porta justa, a graça, pequenininha. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Olha aí com quem ele manda ter cuidado. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Ele está falando de quem? Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Parece que o irmão Rubens tem uma pinimba muito grande com o sistema religioso, porque ele só fala das coisas abordando o sistema religioso. E eu pergunto a você, amado, o que eu vou fazer se é disso que o Salvador está falando? O que eu vou falar para você diferente do que ele fala, se é disso que ele está falando? Tenha na sua mente o tempo todo que o Salvador se refere a coisas negativas, o tempo todo, ele se refere ao sistema religioso. Até quando ele diz assim, não há nada oculto que não haja de ser revelado, ele está falando do sistema religioso. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Repare você de quem o Salvador está falando, através da escrita de Mateus, o tempo todo. Eles virão a voz, vestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores. Só pensam em te extorquir. Ele está falando de quem? Será que é do José, do Francisco, da Chiquinha, da Luzia? Ou será que são dos líderes religiosos? De quem o Salvador nos alerta? Não será daquele que te pede tudo, teu salário, teu aluguel, o dinheiro, tudo que você tem para dar para eles? Esse alerta é muito sério. Através do livro escrito por Mateus, o Evangelho, nós vemos o Salvador nos dando sérios alertas quanto a estas pessoas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pelos seus frutos, nós conheceremos qual a árvore. Ele está falando, meu amado, não é de uma pessoa simples qualquer como eu, você, como qualquer outro. Ele fala dos líderes religiosos. Nós confiamos nesses homens porque nós o vemos com muita santidade, orando muito, falando muito nas coisas do Criador, né? Como santos. Você pega esse envelopinho, você corta esse pedacinho, e esse envelopinho, você, idiota, bota um monte de dinheiro aí dentro e bota na minha conta e compra meus canais de televisão. E tudo quer vender para o povo, e tudo quer extorquir. Quais os frutos desses homens? Nós vemos alguns frutos deles. Nós vemos esses homens estendendo a mão para ajudar alguém. Nós vemos esses homens fazendo algum tipo de ação em favor dos menos favorecidos. Não, nós não vemos. Nós só os vemos pedindo dinheiro e fazendo cada vez mais templos para arrecadar cada vez mais dinheiro. Quando fala, não entreis pela porta larga, mas pela porta estreita, está falando o seguinte: o sistema religioso que segue a lei de Moisés até hoje, ele é baseado nos preceitos da lei de Moisés. Você tem que fazer muita coisa para cumprir isso, é muito largo. Agora, o estreito é um mandamento único: amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei. O Salvador acabou de dizer isso agora. A lei é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei, não tem outra. É a lei do Criador, não de Moisés. É a lei daquele que nós devemos servir e seguir, não a lei de Moisés. Então, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E muitos me dirão: olha, Pai, no seu nome não expulsei eu os demônios? Não curei um monte de feridos lá na minha igreja? Eu não mostrei tudo isso pela televisão, o povo todo viu grandes sinais e maravilhas que eu fiz? Eu não fiz tudo para você, meu Pai, por que está me jogando no inferno? No filme não mostrou como está na Escritura. Na Escritura está assim, ó: então lhes direi abertamente, de forma explícita, de forma clara,
Em verdade, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Amados, eu te pergunto, de quem o Salvador está falando? É de um irmão comum que anda por aí, aqui e ali, com a Bíblia debaixo do braço? É de um cidadão comum que trabalha, que volta para casa? É de alguém que frequenta templo religioso? É de alguém que é ateu? É de alguém que é qualquer coisa? Ou dos líderes religiosos especificamente? Analisa. Vê se essa palavra se enquadra a outro tipo de pessoas. O ateu que anda com a Bíblia no braço indo para o culto, o que é o cara comum, que não é líder religioso, ele se enquadra nesse contexto? Anda expulsando o demônio, curando os enfermos, fazendo tudo isso? Ou são os líderes religiosos que você vê fazendo isso? De quem o Salvador está falando? Será que esses que ele fala ainda não apareceram? Ainda vão aparecer? Ou será que já apareceram e morreram? Ou será que ele fala dos que estão aí? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Você vai ver o tempo todo de um lado o Salvador, do outro lado. Do lado contrário, os líderes religiosos, o sistema religioso. Não tem como fugir disso. É isso que tem na Escritura o tempo todo e é isso que mais engana a humanidade. É isso que os Illuminati prepararam para nos enganar. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor! Adoração é isso aí, ó. Reconhecer a autoridade dele. Não é ficar glória, glória, aleluia, cantando se quiseres, muito, batendo palma. Esse aí jamais o sacerdote chegaria perto. Esse não podia entrar no templo, construído por Herodes para agradar o sistema religioso. Aliás, construído não, perdão, reconstruído. Porque foi construído, na verdade, originalmente por Salomão. E durou e foi útil até aquela época. Mas chegou a hora que o Salvador falou assim: não restará pedra sobre pedra aí que não seja derrubada. Jesus estendeu a mão. Vai ver se está lá hoje esse templo. Não tem mais. O Salvador o derrubou. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Por quê? Porque o cara está debaixo da lei de Moisés. Se ele não fizer isso, ele peca. O Salvador não é louco. O Salvador ensinou direitinho aquele povo que estava debaixo da lei de Moisés a obedecer à lei de Moisés. Por isso ele disse para o rapaz: vai lá e oferece a sua oferta. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Olha que coisa linda aí agora, ó. Repara que coisa mais linda do mundo. Olha a graça aí, ó.
Presta atenção, amado, na graça. Vamos compreender o que é a graça. Vamos aprender agora a misericórdia, ó. É isso que ele manda a gente fazer, aprender misericórdia. Presta atenção, amado. Isso aí passa despercebido pelo sistema religioso. Eles não querem que você veja isso, ó. Senhor. Ele disse: Meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Olha aí, amado. Jesus lhe disse: Olha que coisa linda, vamos lá, vamos parar aqui. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. São esses momentos mais preciosos e mais lindos da Escritura que emocionam, irmão Rubens. Eu fico emocionado. Não é pela emoção que eu vou aqui, né, dizer para você a verdade ou deixar de dizer, mas eu sou humano também, me emociono. E um trecho desse, amado, eu fico maravilhado com as coisas do meu Salvador, do meu Redentor, do meu Criador, meu amado. Por quê? Esse exemplo que você vê agora é igualzinho da mulher cananeia, do cachorrinho que nós vamos ver ainda. Esse homem, um homem que tinha poder, um homem que tinha soldados sob o seu comando e que também estava debaixo de comando, que poderia sofrer todo tipo de represária por parte do governo comprometido da época com o sistema religioso. Então ele foi ter com o Salvador de noite, para que as pessoas não vissem, porque senão eles prejudicaria, mas ele se arriscou. Ele arriscou a carreira dele. Ele arriscou tudo por ele. Foi por ele que ele arriscou. Foi pela mulher dele, pelo filho dele, pelo pai dele? Ou foi pelo empregado dele, meu amado, que ele arriscou tudo? Ele foi pedir o Salvador, arriscando tudo que podia, por quem? Por ele próprio. Só não enxerga quem não quer, meu amado. Esse homem arriscou tudo que podia porque amava o próximo. Ele tinha fé. A fé é uma questão inerente à graça. Nada da lei, a lei é a força. A lei é a força, a graça é a fé, uma coisa oposta à outra. Entende? Quando o Salvador fala, a sua fé te salvou, não é o que os cães gulosos malditos te ensinam, não, meu amado. Quando ele fala, a sua fé te salvou, é você alcançou a graça, você sabe o que é graça. Você está fazendo um favor imerecido para o seu empregado. É isso que eu estou ensinando para todo mundo e esses caras não reconhecem. É isso que o Salvador está falando. Eu vim para isso, é isso que eu ensino, é isso que eu falo o tempo todo e ninguém reconhece, e você reconheceu. Assim como você, virão gente do Oriente, do Ocidente, de toda parte que reconhece isso. E se assentarão à mesa. A mesa, amado, essa mesa aí podre do sistema religioso com a ceia mitraica, não. É a mesa das bodas do Cordeiro. É a ceia que nós esperamos e não comemos antecipadamente, porque quem come antecipadamente come para a sua condenação. A ceia que sentaremos do lado dele, vindo do Oriente, é aquela do grande dia das bodas do Cordeiro. Não é a ceia mitraica, não. Esse homem, centurião, é um exemplo fabuloso da graça, antecipada um pouquinho, talvez 2 anos antes, porque faltava 2 anos para ele morrer e nós sermos então inundados pela graça, pelo favor imerecido que recebemos dele e que devemos também fazer pelo próximo, sem esperar nada em troca. Tem um ditado popular, amado, que diz assim: aquele que dá ao próximo empresta a Deus. Na Escritura tem também essa mesma palavra. Lá está assim: aquele que dá ao próximo empresta ao Criador, e ele vos recompensará. Na Escritura ainda vai mais longe do que no dito popular. Dever de casa para você, meu amado. Procura onde está isso. Posta para mim de algum jeito, eu ficarei maravilhado de receber o seu e-mail. rubens@verdadeoculta.com.br
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se assentarão à mesa. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro Sistema religioso, amado. e ranger dos dentes. Encarregado das coisas aí na época. Então Jesus disse ao centurião: Vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Porque tem misericórdia, amado. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Agora o Salvador vai na casa do Pedro e encontra a sogra dele doente. Eu pergunto, por que Pedro não levou a sua sogra para a igreja para ser curada lá? Não é assim que fazemos hoje? Por que mudou? O que ocorreu para que houvesse então essa mudança? De que hoje nós temos que levar na igreja. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Repare que nesse tempo, onde as pessoas estivessem, elas eram curadas. Não precisava levar até o templo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre! Ah, lá vem um fariseu, ó. Olha o líder religioso. Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ah, você não tem nada para me oferecer, não? Ah, então não me interessa, eu vou embora. Fica por aí que eu tô indo. Não me interessa te seguir. Tu não tem nada para me dar. Outro discípulo lhe disse: Senhor, esse seguiu. Deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha lá, é diferente do líder Mas religioso. Jesus Não é eu disse: que pego no pé, não. Siga-me. É uma verdade essa. E deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Os líderes religiosos sempre foram contrários às coisas do Salvador. Sempre pensaram nas coisas terrenas, na lei de Moisés, as coisas carnais. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ah lá, vem lá, vai subir no barquinho também lá. Depois deixou o morto enterrar o morto. Largou as coisas do mundo pra lá. Nós temos que cuidar das pessoas enquanto estão vivas, meu amado. Morreu é só o corpo. A pessoa não é o corpo. Já falei sobre isso em outros DVDs. A pessoa é muito mais do que o corpo. Eu já falei pra todo mundo, quando eu partir, faz o que quiser com o meu corpo. Larga pro governo enterrar, nem enterra a mim não. Vai na mão do governo. Governo, enterra esse cara aí, ó. Já pagou muito imposto a vocês. Pode largar onde cair. Se morrer no hospital, me larga lá. De repente, uma violenta Melhor larga meu tempestade corpo lá, abateu-se porque eu não sou sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor! Salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé! Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este?
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aquele fariseu lá queria seguir o Salvador pensando que ia ter lucro. Ele só pensava em lucro, só dinheiro. O Salvador falou, não tem nada para te oferecer. O cara foi embora. Largou ele para lá. Esse é o endemoniado gadareno. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Que queres conosco, filho de Deus? Então eles gritaram. Viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus. Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse. Vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar. E morreu afogado. E os porqueiros, o que fizeram, hein? Engorda os porquinhos. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Fugiram? Foram à cidade e contaram tudo. Inclusive o que acontecera aos endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Sai daqui, ô Yohoshua. Vem pra cá, Jesus. Você é bom pra nós. Yohoshua não deixa a gente engordar os porcos pra gente comer. Nós não somos pastores, somos porqueiros. Então foge daqui, ô Yohoshua. Nós já temos Jesus. Homens trouxeram o Deus um paralítico, lá da deitado em Pérsia, sua maca. o Mitra, o Deus romano. E a Rúshua não nos interessa. Jesus de Constantino. De Constantino. Lá vem eles. Olha lá, amada. Para que será que eles estão indo ali, hein? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Tenha bom ânimo, filho. Seus pecados estão perdoados. Pode fazer isso não. Diante disso, alguns mestres da lei disseram assim. Líderes religiosos. Este homem está blasfemando. Lá vem a fiscalização. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes. Eu também vocês conheço. pensam maldosamente em seu coração. Que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico. Olha o afronta. Levante-se. Deixa que ele levanta sozinho. Milagre é assim, ó. Milagre não tem nada que ninguém auxiliar, nem o cara fica andando. Aquilo é mentira que eles enganam a gente. Milagre é isso aí, ó. Curou, curou. Sai pulando. Olha lá, isso é milagre. O que a gente vê por aí que o cara sai da cadeira de roda e é auxiliado a andar, daqui a pouco tem que acabou ali a cena. Tem que voltar para a cadeira de roda. Isso não é coisa do Criador, não. Não pode fazer isso. Não pode ter caridade. Pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Que maravilha. Se levantou e foi. Gostei do narrador agora. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha a cara desses homens. Vê se inspira confiança a cara deles. Saindo Jesus dali, ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Olha aí o Mateus aí, ó.
pessoa má vista também. Não era para o Salvador estar perto dele. Ele era um cobrador de impostos, um publicano. Siga-me. Ele disse: Pedro nunca compreendeu bem as coisas do Criador, essa é a verdade. Até um certo tempo. Mateus levantou-se e o seguiu. Por isso o Salvador fala dele. Mas quando vos converteres. Por isso o Salvador fala isso de Pedro. É para que o filme expressa bem isso, né? Demonstra um Pedro meio desconfiado, né? Olha o Mateus aí já velhinho no filme. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Ué, mas não pode? Nós somos gospel. Somos um povo separado. Os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Temos tudo separado deles. É igualzinho o líder religioso naquela época. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É os gospel. Passa na porta de um barzinho, tem um homem caído. Não, tô com a Bíblia embaixo do braço. Não olha pra cá não, vambora. Vão aprender o que significa isso. Ô, meu filho, não olha pra isso não, vambora. Desejo misericórdia, não sacrifício. Ô, maravilha. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Misericórdia um com os outros, viu, amado? E não sacrifício de seguir uma vida religiosa. Então os discípulos de João vieram Ele não perguntar: seguia uma vida religiosa. Nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Ih, que maravilha, peraí. Deixa eu repetir esse pedaço, meu amado, me permita. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Os discípulos de João Batista, que já haviam se convertido à graça do Criador por antecipação, porque haviam então crido nas coisas que João Batista falara para eles, e João Batista dizia: olha, eu ensino 10%. Depois virá o homem do qual não sou digno de apertar os pés dele, o sapato dele, o chinelo, que vai te ensinar 100%. Então os discípulos de João Batista não sabiam tudo o que o Salvador ensinava para os seus próprios discípulos. Assim eles tinham algumas dúvidas, tá certo? Quando João Batista fala: eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Também você pode entender: eu ensino até onde eu sei. Agora ele vai vir e vai ensinar muito mais. E neste momento os discípulos de João Batista procuraram o Salvador. E perguntaram: olha só, Salvador, eu não estou aqui entendendo. Poxa, nós estamos na transição da graça e da lei. Nós estamos passando da lei para a graça. Nós estamos num percurso disso. E nós jejuamos, assim como os fariseus, porque foram os fariseus que nos ensinaram. O jejum é uma prática da lei de Moisés, é uma prática nossa tradicional, antiga. Nós jejuamos durante 70 anos, quando Esther apregoou o jejum lá na Babilônia. Nós estamos sempre jejuando. Agora, nós que somos discípulos de João Batista também jejuamos. E os fariseus também jejuam. Os líderes religiosos. Por que seus discípulos não jejuam? É uma pergunta interessantíssima. Aí eu também te pergunto, meu amado, você é discípulo do Salvador? Se você é um discípulo dele, eu pergunto, por que você jejua? É neste momento que ele vai dizer para não misturar lei e graça. Esse momento é importantíssimo. É justamente quando toca no assunto do jejum que o Salvador aproveita para dizer: não mistura lei e graça. Então, se nós não devemos misturar lei e graça, é porque, claro, nós lemos isso em algum lugar. Porque nós aprendemos isso com o Salvador. Mas qual foi o ponto exato em que o Salvador ensinou isso? Para não misturar lei e graça. É agora, sobre o jejum. Ele aproveita o jejum para dizer para não misturar coisas da lei com a graça. Então nós temos uma transição. Presta muita atenção. Nós temos João Batista dizendo que chegou um novo período. Período da graça. E é um momento de transição. Então estão sendo modificados alguns costumes. O costume de se frequentar templo para poder fazer ali um culto ao Criador
Está sendo modificada. Agora o templo somos nós. A oferta é o próprio Salvador. Os hábitos religiosos que religariam o homem ao Criador estão sendo agora remodelados. O Salvador fará agora um sacrifício único e perfeito. Então a lei agora não vai ter mais cabimento, vai ser a graça. Ele não é sacerdote segundo a ordem levítica, ele veio de Judá. É uma outra ordem, mudando a ordem necessariamente faz mudança da lei. Paulo falou isso. E agora, os homens de João Batista desta transição ainda estão jejuando. Por isso o discípulo fica intrigado. Olha, Salvador, eu estou vindo aqui hoje comer com você aqui, neste encontro que você fez aqui na sua casa, com os publicanos e pecadores, e eu tenho uma coisa que eu preciso saber. Os discípulos de João Batista jejuam, assim como os fariseus. Por que os seus não jejuam? E ele vai responder, nós vamos assistir juntos. E eu quero que você aprenda, não comigo, mas com ele, esse elemento crucial da graça. Que você aprenda e que você veja ele explicando, para não misturar a lei com a graça. Olha que exemplo bonito que ele deu das vestes e do vinho. Por que ele falou em vestes e vinhos? Porque ali era uma comemoração. Estavam ali alegres, as pessoas estavam bem vestidas ali com as suas roupas melhores, talvez, porque era um encontro social. E ali tinha vinho, vinho mesmo, vinho. Vinho do Natal que você bebe, vinho mesmo. Então ele deu exemplo da roupa e do vinho. Tá certo? Ele falou, se tiver uma roupa velha aí, não vai costurar uma roupa nova em cima, senão vai romper. Por quê? Porque aquele momento ali era um momento propício para esse tipo de exemplo que ele deu. Vamos lá. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Você vai ver agora um líder religioso procurando o Salvador pela cura da sua filha. Ainda bem que ele procurou, e é uma ótima coisa que ele fez. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. E o Salvador vai lá. Agora você veja bem. Aquele centurião foi pedir pelo empregado. O líder religioso só foi agora atrás dele porque é a filha que está morrendo. Então a filha morrendo, ele sentiu essa dor. Creio que desacreditou do sistema religioso e foi atrás do Salvador. E isso é bom, isso é positivo. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela que dizia isso. Voltando-se, Jesus a viu e disse: eles ensinam que o manto do Salvador curava. Ela que dizia isso. Ela achava que se tocasse no manto dele, ficaria curada. Ânimo, filha. A sua fé a cura dela foi porque ele o curou, não foi manto nenhum. Isso é macumba que esse pessoal quer, na verdade, fazer como se fosse algo da Escritura. Não tem nada de tocar em manto. Manto de Paulo é outra história, depois nós, em outra oportunidade, falaremos sobre isso ainda. A sombra de Pedro também. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aquela sombra de Pedro é outra história, depois a gente vai falar sobre aquilo numa outra hora. Mas não tem esse negócio de misticismo, de manto curar, essas coisas todas. Ela que acreditava nisso. Mas não quer dizer que o manto dele curava alguém. Toalhinha da bênção. É a toalhinha ungida hoje, você toma uma bênção. Quando chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou.
A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós! Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sim, Senhor. Eles responderam. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente. Cuidem para que ninguém saiba disso. A notícia havia se espalhado. Os líderes religiosos estavam já no calcanhar dele. Agora, cuide para que ninguém saiba disso, que ainda tem que ter mais tempo de vida para frente. Por isso ele pediu os caras para ficar na dele, para dar tempo a ele ainda de desenvolver o trabalho. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Quem dizia isso? Quem acusava ele? Os fariseus, os religiosos, acusavam o Salvador de ser demônio. Os escribas dormiram, coitado lá do Mateus. Os escribas cansaram de escrever o que ele estava escrevendo ali, falando. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. A sinagoga, amados, não é o templo, não, viu? É um local de estudo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Porque esses que estavam lá, esses homens não eram os pastores, eles eram os porqueiros. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas tinha sacerdote pra caramba lá, como é que era poucos? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a O que mais tinha lá era fariseu e saduceus. Como é que era poucos? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade